boa noite. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com o maior número de pessoas, ou pelo menos com as pessoas que você acham que o assunto é pertinente. É o segundo episódio a respeito de crenças limitantes, onde eu conto a história, onde eu venho contando a história de uma menina chamada Paula. Foi o nome que pediram para que foi o nome que foi escolhido pelos ouvintes. Conta a história de Paula, que ela cresce dentro de uma família em que ela escuta diversas opiniões. Na verdade, não são opiniões, né? Diversos comentários a respeito dela, de como ela é, da personalidade, enfim, em que a família conclui que ela seja daquela forma, e ela é moldada em cima daquelas crenças que são crenças limitantes. E em cima disso, ela passa a desenvolver uma série de problemas que ela carrega até hoje em sua vida adulta. Ela me deu de presente essa história, pediu para que eu contasse, porque ela acredita que vai ajudar uma série de pais, de educadores, né, e de pessoas que passaram pela mesma situação, que vão conseguir se reconhecer em alguns momentos da vida dela, e que isso vai fazer com que eles acordem para que as crenças que são limitantes, aquelas crenças, aquilo que ela acredita são crenças limitantes. E como o nome diz, se é uma crença limitante, é algo que você acredita que vai te limitar, que vai te impedir de evoluir em algum aspecto da sua vida. E isso é muito ruim, né? Ela não tem muita memória da primeira infância dela, tá? Ela começa a ter memória da vida dela a partir da segunda infância, ali com seus 5, 6 anos, onde ela já frequenta a ginástica. Ela já é conhecida no clube onde ela faz a ginástica, e ela entra na escola. A escola traz a lembrança daquele período da vida dela. É um momento que ela lembra. A primeira escola em que ela passa, ela não tem nem memórias ruins do coleginho, não. Era uma escolinha de bairro. Ela conta que não tem memória ruim de lá. Simplesmente ela não consegue alcançar aquele objetivo, que a primeira escola seria o CA. Naquela época não era comum matricular filho em educação infantil. Hoje é muito comum, né? Nossos filhos vão para a educação infantil, é de extrema necessidade que você coloque seu filho na educação infantil. Não é um lugar de brincadeira somente. Através dessa brincadeira ele aprende uma série de coisas e desenvolve uma série de habilidades. Mas a respeito da educação infantil eu até falo numa outra hora. Enfim, ela não fez educação infantil, não era comum naquela época, fez esse CA, e que não era uma série que reprovava. Ela recebe lá a conclusão, aquela escola só ia até o CA, e ela tem que fazer um vestibulinho para ir para a escola onde o irmão já estudava, que era uma escola de nome, uma escola federal, e que seria ótimo para a família, porque não é pago, uma escola federal, uma escola muito boa. E ela passa pelo vestibulinho, e é claro que ela não passa na prova. Ela não tem consciência de que ela ficou reprovada, de que ela não passou porque ela não conseguiu ler, né? Ela acha só e que não passou. Não passou, não vai estudar na mesma escola que o irmão. A mãe matricula ela numa outra escola, que era a escola onde a irmã bem mais velha, a irmã 10 anos mais velha que ela, havia concluído os estudos, já cursava a faculdade nessa época. Ela vai para essa escola e ali que começam os problemas, porque ela chega no primeiro ano, mas ela não sabe nem ler nem escrever. E todas as crianças já sabiam ler e escrever, algumas menos, outras mais, mas enfim,
todas conseguiam entender o que estava se passando dentro da escola. E ela não. Ela não consegue entender e ela fica muito perdida. Ela gosta muito da professora, a professora gosta muito dela. Ela é uma criança carinhosa, a família é chamada e é dito para a família que ela apresentava alguma dificuldade de aprendizado, que tinha que ver o que estava acontecendo, por que ela não aprendia, né? Por que todo mundo conseguia e ela não. Né? Apesar dela estar ali sentada, tentando, se esforçando, ela não conseguia nem copiar toda a matéria do quadro e levava sempre anotação no caderno. E a mãe dava bronca quando ela chegava em casa, dizia que era porque ela levantava muito, porque ela ia ao banheiro demais, porque ela nunca estava sentada, porque ela se mexia demais. E ela, de fato, fazia isso tudo, mas ela não entendia por quê. Mas dava vontade de ir ao banheiro o tempo todo, ela levantava e ia ao banheiro. E ela perdia a explicação, perdia o tempo de cópia, enfim. Aquilo atrapalhava bastante o desenvolvimento dela, né? E ela levava bronca em casa, ficava de castigo, apanhava, e no dia seguinte voltava para aquele lugar e era a mesma ladainha, e chegava em casa, levava mais bronca, e era uma sucessão de momentos ruins. Ela me conta que ela tem lembranças muito ruins dessa época, em que era muito difícil acordar cedo para ir para aquela escola, para ir para aquele lugar, porque ela não se sentia bem. Então ela ficava muito doente e com isso ela conseguia faltar à aula, né? Ela chega ao final desse primeiro ano nessa escola, ela é reprovada, ela não passa. A mãe fica muito chateada, achando que a culpa é dela, achando que ela não se esforçou o suficiente e decide dar-lhe de castigo, vai ficar 1 ano numa escola municipal. Ela vai 1 ano para o município. E é dito para ela que ela vai para o município porque ela está de castigo, porque ela não foi uma boa criança, porque ela não agiu de forma legal. Então, aquele ano, ela não ia mais estudar naquela escola, que era uma escola paga, cara, e que ela não havia dado valor. E que ela, então, vai para o município e vai estudar no colégio municipal. E ela fica apavorada, porque ela espera ser torturada nesse lugar. Ela passa as férias todas imaginando que ela vai ser torturada, que aquele lugar vai ser um lugar horroroso, muito pior do que o que ela já vivia na escola que ela tinha sido retirada. Ela acha que ela vai apanhar todos os dias lá dentro, que ela vai ser maltratada, enfim. Ela passa as férias inteiras, e naquela época as férias consistiam em quase 3 meses de férias. Então, ela passa as férias, né? E naquela época consistia em mais ou menos 3 meses de férias, pensando o que seria a vida dela dentro de uma escola municipal. Porque se aquilo era um castigo, era porque era um lugar ruim, que era um lugar horroroso. Se a escola particular ela já achava horrível, meu Deus, o que seria da vida dela no ano seguinte? Gente, para pensar um pouquinho que eu tô falando de uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, uma criança, ela não tem noção das coisas que ela havia feito, que eram tão ruins assim, que merecesse um castigo tão horroroso, que era estudar em um colégio municipal. O que ela tinha feito? Ela só não conseguia aprender. Ela não conseguia ler e escrever. Ela se via perdida. Ela se via num total desespero. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia falar o que ela sentia. Ela entrou em desespero, chorou, e isso não foi levado em consideração e, de fato, ela teve que sair e comprar aquele uniforme do colégio público e
e o material e tudo, e ela tinha verdadeiro horror, ela não sabia o que esperava ela. Ela só estava com muito, muito, muito medo. Medo do que ia ser o ano seguinte dela. Então vocês podem imaginar o que é dormir e acordar durante 2 meses e meio, pensando que você provavelmente vai sofrer as piores coisas no ano seguinte, dentro de um lugar chamado escola. E foi assim que foram as férias dela. E era uma criança, volto a repetir, de 7 anos. Então, isso é muito sério, né? Era mais fácil culpabilizar a criança do que procurar o motivo pelo qual ela não conseguia aprender. Não foi procurado, não foi pesquisado. Hoje em dia, nós temos, lógico, que um ferramental, temos psicólogos com muito mais facilidade, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, fonoaudiólogos. Mas naquela época tinha, e a escola em que a mãe retirou a Paula sinalizou para ela, olha, ela tem alguma coisa, vai em busca disso, porque não é normal uma criança não aprender, não alfabetizar, não é normal. Procura isso, busca isso. Não, foi mais fácil para essa família culpabilizar essa criança e jogá-la em uma escola pública, porque pelo menos ela não teria um gasto de novo de pagar outra vez a mesma série, comprar o mesmo material, enfim, né? Que a gente sabe que acontece quando uma criança é reprovada. É claro que eu estou falando que não é a melhor coisa do mundo, eu não estou dizendo que, nossa, a mãe tinha que pular de alegria e ficar contente porque a filha havia sido reprovada, mas também não precisava dizer que ela ia ser castigada durante um ano, estando dentro de um colégio municipal. Mas, enfim, foi essa tomada de decisão dessa família e foi isso que foi feito. Do primeiro dia de aula ao último dia de aula dentro dessa escola municipal, essa criança tentou ficar da cor das paredes para que ninguém notasse que ela existia. Se ela já ficava doente com asma na escola anterior, nessa escola ela dobrou a quantidade de vezes que ela esteve com asma para faltar bastante, para não ter que ir. Ela me contou que ela nem sequer sabe o nome da diretora, mas sabe que ela preferia ver o diabo a ver aquela mulher perto dela. Ela tinha o maior medo, o maior terror. E ela não sabe nem dizer se a mulher era horrorosa, ela não lembra o nome da criatura. E ela não lembra o nome de nenhum amigo. Ela não lembra se ela fez amigos na escola. Ela lembra que ela odiava aquele uniforme, porque era aquela saia com aquela camisa, aquele sapato de boneca, aquela roupa que ela odiava. Ela lembra que a maior parte das vezes a merenda ela não gostava de comer, ela tinha dificuldade de comer até em casa, que dirá comer na rua. E que ela era obrigada a comer, porque, é claro, gente, a escola tinha a maior das boas intenções. Como é que você vai deixar uma criança sair de lá sem se alimentar, né? A maior parte daquelas crianças só faziam aquela refeição, então elas tinham que comer, né? E o dia que ela gostava era o dia que tinha macarrão com salsicha. Ela diz que ela gosta até hoje de macarrão com salsicha, porque era a única comida que ela gostava na escola. Dependendo da merendeira, ela ganhava um prato cheio de comida e obrigavam ela a comer aquilo tudo, e ela comia e passava mal, e nossa, era muito sofrimento. Ela fala que ela só tem sofrimento daquela época e que ela viveu um ano real de terror. E é claro, ela passou de ano, mas o colégio municipal, todo mundo sabe que o município não reprova.
até para poder não haver a evasão escolar. Naquela época se reprovava mesmo. E a mãe, ao final daquele ano, diz para ela que sim, o castigo tinha acabado e que ela poderia voltar para a escola que ela estudava anteriormente, que ela havia tirado a criança, porque aí ela ia voltar para o segundo ano e, enfim, que ela esperava que o comportamento dela e que as notas melhorassem. Ela é de novo matriculada na escola que a irmã havia estudado e a mãe acredita que, como ela sofreu muito durante um ano, que a história ia mudar, que ela ia ser excelente aluna. Começa o ano escolar, ela lê um pouco mais do que ela lia antes, ela consegue fazer algumas coisas, mas ela não consegue tirar notas boas. E ela vai para recuperação e bota em professor particular, ajuda perto dali, bate, castigo, ela não tinha direito de nada. Como ela gostava muito da ginástica que ela fazia, né, do esporte que ela fazia, às vezes ela era ameaçada de não poder ir no esporte que ela gostava, na natação não, nunca foi proibida, porque a natação ela nem curtia muito, mas ela fazia por uma questão de saúde. Então, que ela iria para a natação, mas que ela não ia poder ir fazer a ginástica, porque era algo que ela gostava muito e ela não estava merecendo. Então, os castigos eram muito ruins. E o tempo todo dizendo que ela tinha que prestar atenção, que ela era dispersa, que ela fazia de propósito, que todo mundo aprendia, que olha o irmão dela, que não dava alteração em casa, e só ela dava alteração. A irmã já estava na faculdade, falava outra língua e ela só dava alteração. Que o que ela esperava da vida? Que se continuasse naquele ritmo, nem gari ela seria. Que era muito burra, que não adiantava, que era gasto na escola, gasto de professor particular e ela não valorizava, né? Era o tempo todo, eram as falas que ela escutava constantemente dentro de casa. E aí, no dia seguinte, aí ia dormir, no dia seguinte era tormento na escola, saía do tormento da escola, tinha um momento de alegria que era fazendo o esporte que ela gostava, aonde as pessoas gostavam dela, onde ela era valorizada, onde ela era elogiada. E ali naquele lugar, para aquela mãe que levava ela era uma gracinha, né? Porque era a filha espetacular, né? Porque era a filha que trazia medalha, era a filha que era bem vista dentro daquele clube, reconhecida pelo clube todo. Enfim, até porque ela sempre falou com todo mundo, ela sempre gostou, sempre conseguiu fazer bastante amizades. Ela era uma criança extrovertida, até demais. E então ali era o lugar de prestígio dela. Então ela voltava para casa, ela tinha tido uma manhã horrorosa, tinha uma tarde maravilhosa, voltava para casa. Tinha o tormento da hora de jantar e o tormento da hora de dormir. Ela era uma criança extremamente medrosa e ela pedia para que alguém ficasse com ela não queria andar no escuro sozinha, ela tinha uma série de problemas de andar no escuro, de ir ao banheiro e com isso ela virava chacota dentro de casa, né, pelos irmãos. Eu vou tentar separar a vida da Paula em momento escolar e um momento família. Eu vou falar só do momento escolar, apesar de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo, mas para não ficar muito confuso. Então, e ela mais aquele ano que seguia e com muita dificuldade, professor particular e tudo, e chega ao final do ano, recuperação e tudo, e ela não passa de ano. Ela não passa de ano. Então, a mãe
se desespera e aí ela já fala, pronto, vou voltar pro colégio público. Porque eu não passei de ano, vou voltar pro colégio público. Mas aí a mãe resolve, por algum motivo, sei lá, resolve dar uma chance para a criança e permanece lá na escola. Ah, dá uma chance para a criança, lembrei o que a Paula falou, dizendo, você vai ver só como vai ser vergonhoso, todos os seus amigos vão passar de ano e você vai ficar com aqueles bebezinhos do primeiro ano. Então vai todo mundo te olhar e falar, aquela lá é a repetente, aquela lá, ó, aquela menina lá é a burra, que não passa de ano, que não estuda. E você vai tomar vergonha na cara e você vai ter um ano difícil e você vai passar de ano porque você vai ter muita vergonha de tudo que você está fazendo. E aquilo, mais uma vez, as férias pensando no quanto seria ruim, o quanto ela seria motivo de risada, de chacota na escola, porque ela tinha reprovado, porque ela ia ser a repetente. E ela passa as férias pensando aquilo, e a mãe diz que não vai comprar material novo, que ela vai usar o mesmo que ela já usava, porque ela não ia gastar dinheiro e era para todo mundo ver que ela era repetente mesmo. Enfim, então aí começa um massacre, e aí eu vou separar ao final do vídeo, vou separar todos os massacres. Aí começa o massacre do você vai passar vergonha para aprender que você tem que estudar e levar a sério a escola. E ela vai para de novo para o segundo ano, pensando isso. Passa o segundo ano, claro que tem sempre aquele aluno, aquela criança que é malvada mesmo, que fala isso, passa aqueles sufocos todos, fica de recuperação, mas com toda a aula particular, recuperação e a segunda vez que ela vendo, desculpa, aquela disciplina, aquela matéria, ela acaba passando ali na risca, né? Depois de uma recuperação. Então ela entra de férias lá pro meado de dezembro, mas passa de ano e pronto. Não ganha parabéns, nada disso, não fez mais que obrigação. E ainda atrapalhou o Natal, porque caso ela não passasse de ano, não ia ter festa de Natal. E aí ela era cobrada disso dentro de casa pelo irmão, que era um ano só mais velho que ela. E era muito sacaneada dentro de casa pelos irmãos. Enfim, mas ela passou de ano, teve Natal e veio o terceiro ano. No terceiro ano iniciam-se todos os problemas que a gente já sabe. Só que conforme ela ia crescendo, ela foi criando os mecanismos de defesa dela. Quando chamavam ela de burra, ela respondia. Quando chamavam ela de sei lá, lerda, burra, qualquer coisa, ela começava uma briga e ela batia. E ela começou a se tornar uma criança extremamente agressiva. Uma criança que entrava em confusão constantemente. E que brigava na escola, brigava no colégio, né, na escola, brigava no playground, brigava no prédio, né? E o único lugar em que ela dava sossego era nos esportes. E, além de burra, ela passou a ser mal educada para a família, né? Então, além de burra, a família considerava ela uma criança mal educada, uma criança que realmente não dava orgulho nenhum à família, só causava problema. Ela vivia de castigo, cada palavrão que ela falava, a mãe colocava pimenta na boca. Então, era comum ela estar com afta na boca, mas ela não deixava de falar palavrão. E ela começou a entender que era comum ela apanhar em casa, porque ela havia brigado na escola, ela ganhar pimenta na boca porque ela havia falado palavrão, porque ela brigava com o irmão, e ela falava muitos palavrões, e ela começou a se acostumar a ser chamada de burra,
começou a se acostumar a ser chamada de mal educada, de burra, de que ela não era o orgulho da família, que muito pelo contrário, que ela não tinha direito a uma série de coisas que os outros tinham, os outros irmãos, e com isso ela foi crescendo. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou encerrando aqui, mas antes de encerrar, vamos lá. Que crenças que nós vimos aqui, né? Quais foram as crenças limitantes, né? De que, ela era uma criança burra. 2, era uma criança mal educada, que não tinha jeito. 3, que ela não ia servir para absolutamente nada. Se com muita sorte terminasse o primário, podia virar gari. Né? Então ela ia ser lixeira. Que o quão diferente ela era dos irmãos. Que ela não parecia nem que era daquela família. Então eu conto aqui 4 pontos que essa criança escutou dos 6 aos 9 anos de idade, né? Então eu vou sempre lembrar a idade para que todo mundo consiga comparar, né? Se hoje em dia uma criança de 9 anos não é nem perto do que a gente foi quando tinha 9 anos. Nós éramos muito mais inocentes, não tinha internet, não tinha toda essa quantidade de conhecimento que uma criança de 9 anos tem hoje, nós não tínhamos, né? Então, assim, ela sofria bastante, e ela acreditava bastante que ela era aquilo tudo, e que ela, com certeza, ela não seria nada na vida, né? Ela já acreditava nisso tudo. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, amigas e todos que vocês possam vir acreditar que esses episódios dessa história vai fazer bem de escutar e participar. Beijo gigante em todos vocês.